Teste de gravação 2, tá? A gente vai trabalhar hoje com o Calc, que é um aplicativo utilizado para trabalhar com planilhas de cálculo, folhas de cálculo, planilhas eletrônicas, né? É um aplicativo bem completo, tá? A versão que a gente está usando é a versão 6.1.0.03. Tá? A gente está rodando sobre o Lubuntu, que é a nossa distribuição Linux aqui. E nessa aula 1 de Calc, o objetivo vai ser mostrar a interface, mostrar alguns recursos básicos de digitação, de exclusão, de manipulação de texto, manipulação de números, bem simples, tá? Bom, para começar aqui a gente tem a barra de menus, que é padrão no pacote, barra de botões ou ferramentas, né? A gente tem essas opções aqui, ó. Todas as barras que estão invisíveis, todas que estão ocultas, né? A barra padrão, a barra de formatação, ela tá aí. É bom trabalhar com elas, né? Essa aqui é a barra padrão e essa é a barra de formatação. A gente tem aqui a parte de fonte, tamanho, estilos, alinhamentos. E aqui começa já a parte do Calc, né? Esses botões aqui são mais específicos para o Calc. Aqui em cima continua um padrão, né, com exceção daqui do gerenciamento de linhas e colunas, ordenado em ordem crescente, filtro, gráfico, né, isso aí é importante, né, diferente, né. Aqui inserir anotação, que é muito legal, uma ferramenta incrível, um recurso incrível. Aqui a gente tem a barra de fórmulas, que é essa barra onde tem esses dois símbolos, que é o assistente de função, o soma, o autossoma, representado pelo símbolo sigma, né? O igual, que é o fórmula, a gente clica nele para iniciar qualquer criação de fórmula. Aqui a gente tem a caixa de nome, onde a gente pode dar nome a um endereço, pode dar nome a uma célula, né? Bom, falando de célula, notem que eu estou clicando sobre a área de trabalho, né? Então a gente tem aqui o conceito de planilha. Então isso aqui é uma planilha. Tá? Essa planilha é composta de colunas, que são essas aqui, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, colunas, né? São várias colunas aí, tá? São 1024 colunas, tá? E várias linhas, né? Então as colunas representadas por letras e os números representam as linhas, tá? E tudo isso representa uma seleção. Por exemplo, se eu clicar sobre o rótulo, sobre o representante da coluna, tipo B, C, eu estou selecionando todo o intervalo que vai do C1, ou seja, da primeira célula da coluna C, linha 1, até a célula C 10.048, ou seja, 10.000 não, desculpa, 1.048.576 linhas, né? São várias linhas que tem aí, né? Eu posso me deslocar até ela lá, tá? Eu posso usar opções para me deslocar lá para baixo, por exemplo ali, ó, tá ali o númerozinho, tá? São várias, né? São várias linhas, né? E eu uso o Shift, a tecla Shift, tá? Que é utilizada a nossa teclinha mais a seta de direção para baixo, eu vou até o final, né? Se eu usar desculpa, Shift não, Ctrl, tá falando a tecla errada, né? Ctrl, CTRL e a seta para baixo, eu vou me deslocar até a última linha da coluna em questão. E a seta para a direita, eu vou me deslocar até a última coluna, né? Então, Ctrl, setinha para a esquerda, volto à primeira coluna. Ctrl, seta para a direita, última coluna. Ctrl, seta para cima, primeira linha. Ctrl, seta para baixo, última linha, né? Então aqui eu estou no último endereço de célula da minha planilha, tá? Outra maneira que eu posso utilizar é a caixa de nome. Eu posso clicar ali e digitar, por exemplo, A1, teclar Enter, e eu me desloco até o A1, tá? Então se eu clicar ali e digitar, por exemplo,
B101, eu vou até o B101. Tá? Então isso é importante, também é uma forma de deslocamento. E também é uma forma de identificar células, né? Então cada quadradinho desses é uma célula que é representada por um endereço. Por exemplo, E5, D7, então são endereços de células, são referências de localização de informação dentro da planilha. Então isso é importante. Outra coisa muito importante aqui, né, já falando de planilha, né, por exemplo, isso aqui é uma seleção de um intervalo de célula. Pode notar que há uma coloração diferente na célula, né? Essa cor, ela vai ser um contraste de acordo com uma cor de fundo e vai identificar que tu selecionou um intervalo. Nesse caso, o intervalo é repassado para a caixa de nome. Então, estou com o C7, o C6, dois pontos, C15. Então, isso está sendo representado que do C6 até o C15 está selecionado. E a mesma coisa eu posso selecionar para o lado, ó. Olha lá o novo intervalo agora, do C6 até o G18, envolveu outras colunas também. Isso é usado para fazer uma formatação em alguma coisa, né? Alterar algum formato, tá? Também eu tenho aqui uma opção bem interessante, né? Que são a largura da coluna. Se eu clicar, ele me dá as dimensões, ó. 2.20, 2.23, 2. Então esses valores é porque eu clico e eu mexo, né, na largura das colunas ali, né? Então isso aí é o valor ali. Eu posso clicar, ficar pressionando e redimensionar uma coluna. Posso clicar, ficar pressionando e redimensionar a altura de uma linha. Okay? E isso eu posso desfazer e refazer através das ferramentas Ctrl Z, atalho, desfazer, e Ctrl, se não me engano, Y para refazer. Tá ali, ó, Ctrl Y para refazer. E posso usar setas também ali na barra de ferramentas padrão. Bom, falando de formatação e falando também de texto, por exemplo aqui, ó, algumas características de digitação do texto. Como é uma planilha, ela não tem o conceito de linhas. Então, tu não tem ali a identificação de parágrafos, indentação, espaçamento entre linhas, porque aquilo é do editor de texto, de um processador de texto. Como a gente está num processador de planilha, o conceito de digitação é feito através de um clique em uma determinada célula. Isso fica habilitando aquela célula, no caso C3, para eu inserir alguma coisa, né? Ó, então eu já saio digitando, ele vai inserindo. Se eu não quiser inserir esse texto, basta eu até o teclado e teclar ESC, né? Ou clicar no cancelar. Então isso é interessante, ó. É bom porque de repente tu clicou, apagou ou digitou em cima de alguma coisa que não queria, tecla ESC e ele volta ao normal, tá? Bom, então isso é alguns detalhes interessantes aqui da inserção de texto, tá? Então eu posso clicar. Outra coisa, por exemplo, se eu for colocar aqui nome completo do cliente, o que vai acontecer? Vai ultrapassar, ou seja, eu vou estar invadindo o limite da outra coluna ali. Então eu vou estar invadindo o limite da célula. Só que isso visualmente só. Porque se, por exemplo, eu clicar em outra célula qualquer, por exemplo, para confirmar que eu quero esse texto ali, e eu clicar sobre a célula, no caso F5, eu vou poder visualizar que o conteúdo da célula F5 é exibido também aqui nessa barra de fórmulas, nessa linha de entrada aqui. Se eu clicar sobre do cliente, eu já posso notar que a linha de entrada ela está vazia. Então significa que o conteúdo, nome completo do cliente, pertence à célula F5 e não à célula G5. Tá? Então por isso que é interessante tu mexer nesse procedimento aqui, ó, redimensionar a largura da coluna para que ela se adapte ao conteúdo que eu estou digitando ali dentro. Então isso é importante. Tá? Outra maneira seria, por exemplo, tá? 2 cliques, um clique duplo, né?
sobre a, a linha ali, né, que identifica o limite de uma coluna com uma outra, tá? E eu consigo fazer. Pode notar que o cursor, ó, ele muda para uma seta de duas pontas. Então isso é importante. Então eu posso redimensionar ali, ajustar ele através de um clique duplo, através de apenas uma haste e um soltar. Tá? Outra coisa, se eu não fizer isso e eu quero colocar aqui no G5, posso digitar? Posso, sem problema. Eu quero colocar ali, por exemplo, endereço. Ó, endereço do cliente. Estou montando uma planilha ali. Ó, pode notar, o que vai acontecer? Ele vai identificar pra gente ali, ó, que naquela célula, tá? Aquela seta que está ali, ó, ela está identificando que ali tem mais informação, que aquela célula tem mais informação. Então, se eu redimensionar ela, ó, se fizer, essa seta acaba sumindo. Ó, aqui também, mesma coisa. Então, geralmente isso vai acontecer quando tu redimensionar uma célula ou redimensionar uma coluna, no caso, e deixar menor a largura da coluna de acordo com o conteúdo que ela armazena uma determinada célula, em todas as células, tá? Então isso é importante. Uma coisa importante também aqui, por exemplo, ó, suponhamos que eu quero colocar aqui, por exemplo, um valor, por exemplo, ID do cliente, né? Do cliente, identificação do cliente na empresa, número dele, código dele, aí, ID do cliente. Tá? E eu colocar um número aqui, por exemplo. Esse cliente é o cliente 20.000, ou melhor, vou colocar aqui 20.100, tá? E por algum motivo eu diminuí a largura da coluna demais. Eu não tinha aqui escrito ID do cliente, né? Eu tenho aqui escrito somente ID, por exemplo. Olha o que vai acontecer ali, ó. Eu vou diminuir tanto a largura da coluna que, em vez dele exibir o conteúdo, como é um conteúdo numérico, né, que é uma referência já de um conteúdo mais compatível com a planilha, ele vai substituir o número por um símbolo, que a gente pode chamar ali de jogo da velha, e ele vai identificar aqui, opa, aconteceu algum erro. Não, na verdade o número está ali, ó. Tá? Então eu clico sobre ele na linha de entrada e visualizo o conteúdo. O que está acontecendo ali? A largura da coluna, tá? Não é compatível com o conteúdo. Então vou ali, redimensiono e resolvo o problema. Então, isso é muito comum de acontecer quando estiver trabalhando com essas planilhas, né? Então isso é bem importante aí. Outra coisa importante aqui, ó. Suponhamos que eu quero editar esse texto, quero substituir o conteúdo dele, nome completo do cliente para nome do cliente só, quero tirar o completo. Eu tenho duas opções, eu posso dar 2 cliques, posso teclar F2 no teclado, pode notar que vai aparecer ali um cursor. Esse cursor vai permitir que eu me desloque com seta de direção, se quiser, ou até mesmo com o próprio mouse, até o local. E eu vou poder eliminar aquele conteúdo usando o delete, como eu pressionei antes, né? O delete ou o backspace depois, né? Se colocou depois, ó, eu coloquei depois ali, eu vou ali, pressiono backspace, ou eu posso utilizar o delete. Então interessante essa tecla, né? F2 no teclado, né? F2 teclado é uma tecla de função, né? Tecla de função do teclado, e ela permite que eu edite, né? Que eu faça a edição do conteúdo ali. Posso usar também aqui, ó. Posso clicar na linha de entrada e editar ali também sem problema. Tá? Após a edição, eu tenho duas opções. Se eu quiser manter a alteração, posso teclar Enter, clicar em qualquer outra célula, posso clicar aqui no aceitar, tá? E se eu quiser não alterar, eu posso teclar ESC, tá? Ou posso clicar no X ali para cancelar, tá? Então isso é importante também identificar.
Outra coisa importante também, para fazer, por exemplo, exclusão de conteúdo. Quero apagar o conteúdo da célula, ou seja, eu não quero apagar uma palavra, um número, uma informação específica dentro das... Quero apagar todo o conteúdo da célula, quero apagar o conteúdo do F2. Eu venho até o teclado, pressiono Delete. Tá? Então tem, ó, tecla Delete. Venho no teclado, pressiono Delete e ele vai eliminar o conteúdo. Se eu usar o Backspace, que é a tecla que está acima do Enter ali, o Backspace, ele vai me abrir uma opção ali para eu excluir algumas determinadas características ou informações que tenho na célula. Por exemplo, a célula pode conter, por exemplo, um texto, pode conter uma data, uma hora, uma anotação, tá? Pode conter um objeto inserido naquela célula, pode ter números, pode ter fórmulas, pode ter formatos. Então eu posso apagar só determinadas características da seleção da célula aí, tá? Então se eu deixar assim como está, ele vai excluir, né? Porque é texto. Se fosse número também, excluir tudo. Então essas aqui são questões mais específicas. Já dou um exemplo diferente aqui, por exemplo. Suponhamos que eu formatei a palavra delete, né? Eu alterei ela lá demais, lá coloquei, por exemplo, um tamanho 13, um negrito, itálico, sublinhado, cor de fundo, aqui interessante, alinhei, né? Fiz várias formatações e não gostei. Eu posso tirar tudo isso aí, posso desfazer, mas isso, se eu fechar o documento e abrir, não vou conseguir desfazer. Então eu venho ali, pressiono o Backspace, né? Desabilito ali o que eu não quero, né? Ou seja, deixo só o que eu quero apagar, só formatos, dou um OK e ele limpa o formato da célula. Então olha lá, ele estava assim, aí eu fui lá, pressionei Backspace, marquei ali somente formatos, desabilitei o resto e dei um OK. Então isso é uma diferença entre usar o Backspace e o Delete. Quer apagar tudo, seleciona tudo. Ó, peguei lá do D1 até o I9. Não, poderia selecionar só essa parte vai ser eliminada. Tá? Então a seleção é muito importante. Outra coisa importante, por exemplo, se eu quero, por exemplo, selecionar isso e levar ele aqui mais para cima. Tá? Eu venho aqui, ó, seleciono, tá, a célula, fico pressionando o botão do mouse, ó, sobre uma área azul da seleção e eu consigo mover, né, exatamente todo aquele conteúdo para um local novo na minha área de trabalho ali. Tá? Então isso é bem interessante. Tá? Então aos poucos a gente vai trabalhando com esses recursos do Calc, né? Bom, por exemplo, outra coisa bem interessante aqui, ó. Se eu, por exemplo, notou que o mouse ele tem algumas funções, né? Para selecionar, né? Movimentar. Ele também tem a presença aqui, ó, da célula de um pequeno quadradinho no canto inferior aqui, ó. Que o meu mouse ele vira como se fosse um sinal de mais ali, né? O que significa isso? Esse mais que está ali, ele é usado para clonar, diferente desse que é usado para selecionar, né? Ó, eu estou selecionando uma célula ou outra, e esse aqui, ó, é para clonar. O que significa isso? Se eu ficar pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastar para baixo, ele vai copiar o conteúdo da célula B2 para todas as outras células que eu arrastar o mouse, tanto coluna quanto linha. Então isso é bem legal, ou seja, precisa repetir várias informações, Ctrl+C, Ctrl+V, ou pode usar esse recurso que a gente chama de alça de preenchimento. Olha lá, outro exemplo, eu quero fazer com que ele clone um determinado número. Bom, mas aí a gente tem um detalhe importante, ó. No momento em que eu arrastar o mouse para a próxima célula, ele vai entender, tá, que eu quero seguir uma sequência. Ou seja, em vez dele copiar o número em questão, ele vai agregar mais um, tá, e vai dar como se fosse uma ordem crescente para ele. Ó, se eu colocar ali 6 e puxar, ele vai entender que ele tem que ir para o próximo número, para qualquer lugar, ó.
Então isso é importante a gente sempre estar atento. Ó. Okay? Então facilita bastante. O nome dessa ferramenta é a alça de preenchimento. Opa! Aí. Preenchimento. Tá? Então essa alça de preenchimento, ela é esse quadradinho aqui, ó. Posiciono o mouse sobre ele e eu consigo preencher. Tá? No caso de números, posso dar sequência. Tem algumas já pré-definidas aqui dentro, né? Por exemplo, se eu colocar ali segunda-feira, o computador vai saber que ele deve ir para terça, para quarta, para quinta, para sexta, tá? E assim sucessivamente. Mesmo que eu pare ali, eu continuo. Ó. Chegou no sábado, domingo, segunda novamente. Então isso é a função também da alça de preenchimento, tanto para linha quanto para coluna. Tá? Então isso é importante também. Outro detalhe importante também, né, que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, se eu colocar segunda e puxar a alça, ó, ele não vai entender que teria que vir, depois da segunda, teria que vir a terceira, a quarta, a quinta. Não, tem situações que ele não entende. Ele tem uma opção aqui, que a gente vai em opções, deixa eu ver, ferramentas, opções, eu acho que é por aqui. Ferramentas, opções, calque, listas ordenadas, aí está, ó, ferramentas, opções, vai na opção do calque, especificamente na versão do programa, localiza ali listas ordenadas, ó, vou então até o calque, listas ordenadas, então elas ali, ó. Eu posso agregar as que eu quiser, eu posso criar uma sequência sem problema nenhum, tá? Eu posso definir essa sequência. Tá? Então isso é bem legal, tá? É uma ferramenta que quebra muito galho aí. Se tu tiver que preencher sequências, tu pode criar a lista ordenada do teu gosto, sem problema.